o Dr. Money, o Meninos Sem Pênis e algumas considerações científicas. Como temos insistido ao longo deste capítulo, as teorias têm consequências práticas. A maneira como entendemos e interpretamos o mundo afeta o modo como nossas ações se desdobram. Assim, há um caso que nos mostra concretamente a aplicação da ideologia de género no campo da medicina e da psiquiatria e suas consequências. Em 1965 nasceram os gêmeos monozigóticos Bruce e Brian Reimer. O primeiro deles, com menos de um ano de idade, por causa de fimose, foi submetido a uma circuncisão fracassada que mutilou seu pênis. Seus pais, desesperados com o acidente que seu filho sofrera, logo contactaram um famoso psicólogo chamado John Money, que ficará afamado no mundo acadêmico, precisamente porque levou para o campo médico as teorias de género que excluem da identidade sexual qualquer relação com uma determinação natural. Como muitas feministas contemporâneas, Money estava envolvido na militância pela despatologização de práticas de pedofilia e de práticas sexuais que Preciado consideraria contrasexuais, como coprofilia, arremesso e ingestão de excrementos para fins sexuais. Além disso, Money era professor da Universidade Johns Hopkins, foi fundador do Gender Identity Institute, financiado por esta última, trabalhou no ramo de mudança de sexo, e o caso em questão apareceu diante de seus olhos como uma possibilidade excepcional de fazer um experimento social que comprovaria a teoria de que a sexualidade não tem nada a ver com a natureza, mas com a criação, isto é, que um ser humano pode ser educado como homem ou mulher, independentemente da realidade cromossómica ou gonadal ou genital que possa ter. Na verdade, o Dr. Money tinha um bebê de alguns meses que já não tinha pênis e com sua variável de controle perfeita, Brian, o irmão gêmeo. Foi assim que, aos 17 meses de idade, Bruce se tornou Brenda e, 4 meses depois, foi castrado. Os pais foram encarregados da tarefa mais importante de todas, criar Bruce como Brenda e, sob nenhuma circunstância, revelar a verdade dos fatos aos gêmeos. As instruções eram rígidas, porque o sucesso do experimento social dependia delas. Eu pensei que era simplesmente uma questão de pais, que eu poderia criar meu filho como mulher, lamentou posteriormente a mãe. Mas logo o plano começou a se desviar dos resultados esperados por Money. Apesar de todos os tratamentos hormonais e das características da criação, Brenda não parecia se adaptar à identidade feminina. O pai disse a posteriori que era tão evidente para todos, não só para mim, que era do sexo masculino. Em um dos fragmentos dos arquivos de Money, ele reclama: a garota tem muitas características de machona. A questão estava deixando as mãos do famoso professor, e ele decidiu que era hora de intervir na criação com maior afinco a partir de seus conhecimentos psicológicos. Então começou enfatizando que Brenda estabeleceria sua nova identidade feminina ao entender a diferença entre os órgãos sexuais de homens e mulheres, recorrendo assim às diferenças naturais para negar o natural. Mas como a menina se recusou a adotar seu novo género, o médico foi forçado a aplicar abordagens cada vez mais extremas. Ele pediu para ter sessões conjuntas com os gêmeos, a quem tirou as roupas, fez olharem um para o outro, ensaiar poses sexuais e passar por sessões fotográficas. As duas crianças desempenharam um papel não muito diferente do de dois ratos de laboratório. O já mencionado psicólogo Anders Irazuste refletiu sobre isso. Nós nos perguntamos quanta distância realmente existe entre um John Money e um Joseph Mengele. A última tentativa de Money foi tentar convencer Brenda a se submeter a uma cirurgia para aperfeiçoar sua vulva rudimentar e construir uma vagina artificial. Aos 13 anos de idade, ele veio entrevistá-la com um transexual para convencê-la sobre os benefícios da cirurgia. Mas Brenda recusou e pediu a seus pais para nunca mais ver o Dr. Money novamente. O experimento social não parou de ir ao contrário do que seu mentor havia previsto. Brenda teve várias tentativas de suicídio, e seus pais, desesperados, decidiram que era hora de voltar e contar a verdade sobre sua própria história. É assim que esta menina de laboratório decidiu ser o que sempre foi, uma criança. E ele se chamou Davi, em referência à luta de Davi contra Golias. Imediatamente, Davi deixou os tratamentos hormonais e fez um implante peniano, mas nunca conseguiu superar o dano psicológico criado pelo experimento de género. Sua família também. Brian, o irmão gêmeo, nunca pôde aceitar a verdade e acabou caindo na esquizofrenia, morrendo em 2002 de uma overdose. A frustração de Davi aumentou quando ele descobriu que Money havia apresentado seu experimento social ao mundo acadêmico como um sucesso retumbante que provava a veracidade da ideologia de género. De fato, ele publicara um livro de grande importância que se chamava Homem e Menino, Mulher e Menina. Seu comportamento é tão normal quanto o de qualquer menina e claramente difere do modo masculino como seu irmão gêmeo se comporta, pode ser lido nas páginas sobre Brenda. Assim, o caso de Bruce, ou Brenda, ou David, foi por sua vez apresentado como um sucesso nos textos médicos e psicológicos sobre o tratamento dos hermafroditas. Prova clara de como o campo científico funciona quando a ideologia o filtra,
e são os fatos que devem ser acomodados ao que é pensado, e não o que é pensado aos fatos. Em 2004, vítima de uma depressão causada por seu trauma psicológico e existencial, David Reimer tirou própria vida com uma escopeta, tendo antes deixado, no entanto, um testemunho premonitório em um documentário sobre sua história. Eu sou a prova viva do fracasso da ideologia de gênero, e se você não vai aceitar minha palavra como evangelho, porque eu vivi isso, quem mais você ouvirá? Quem mais passou por isso? Eu vivi isso. Alguém tem que atirar em si mesmo na cabeça e morrer para que as pessoas possam ouvi-lo. Anos depois de que Money vendera o suposto sucesso da conversão de Bruce em Brenda, outro cientista, Milton Diamond, revelará a verdade sobre o experimento de Money ao descobrir que a testosterona orienta cada ser humano antes mesmo de seu nascimento. O sexo, então, não poderia ser reduzido à variável educação. Felizmente, ainda existem homens e mulheres de ciências que se atrevem a mostrar e provar que a sexualidade não pode ser explicada apenas recorrendo a fatores culturais, mas a todo um fundo natural que, em qualquer caso, cria espaço onde a cultura pode se inscrever. O psicólogo de Harvard Steven Pinker, por exemplo, escreveu um livro revelador intitulado The Blank Slate, 2002, onde se dedicou a refutar os negacionistas da natureza humana sob as contribuições da psicobiologia e da neurociência, e mostra como a ideologia de gênero do feminismo é um obstáculo à ciência pois nega que o gênero possui uma ontogênese, uma psicogênese e uma base que não dependem exclusivamente do sociocultural. É como nos explica o próprio Irasusto, hoje a neurociência já comprovou que o que chamamos de gênero tem um núcleo biológico muito duro e profundo que já começa a tomar forma por várias influências hormonais intrauterinas, responsáveis pela sexuação cerebral. Sabe-se que tanto o androgénio quanto o estrogénio, hormônios masculinos e femininos, respectivamente, têm diferentes efeitos no cérebro durante o desenvolvimento fetal. O biólogo Edward Wilson disse isso muito claramente: a neurobiologia não pode ser aprendida aos pés de um guru. As consequências de nossa história genética não podem ser escolhidas pelas legislaturas. Há uma passagem muito interessante no trabalho de Pinker, que examina um estudo que nos lembra o caso do Dr. Money e dos gêmeos Reimer. De fato, em um caso de 25 crianças que nasceram sem um pênis, um defeito de nascença conhecido como estrofia de cloaca, e que são analisados depois de castrados e criados como meninas, todos mostravam padrões masculinos, se dedicavam a jogos bruscos e tinham atitudes e interesses tipicamente masculinos. Mais da metade deles espontaneamente declarou que eram meninos, quando tinha apenas 5 anos. Isso jogaria fora a possibilidade de que o caso de David Reimer seja uma simples exceção ou um acidente. E a isto devemos acrescentar o fato de que a educação de meninos e meninas se difere cada vez menos se analisarmos historicamente. Há relativamente pouco tempo existe um ramo na neurociência chamado neurobiologia do sexo, que se concentra em duas áreas fundamentais: a estrutura do cérebro e a genética. Essa disciplina também contribuiu muito para nos fazer ver que a sexualidade é muito mais que cultura, é também natureza. Graças a cientistas como o embriologista Charles Phoenix e outros que têm realizado pesquisas sobre o assunto, sabemos, por exemplo, que o hormônio testosterona desempenha um papel imensurável na definição sexual muito antes de o bebê deixar o corpo da mãe e, portanto, muito antes de seus primeiros contatos culturais. Se removermos os genitais de um embrião geneticamente masculino durante um momento-chave do desenvolvimento embrionário, desenvolveremos genitálias femininas. Ou seja, a testosterona atua como um diferenciador-chave no processo de individuação biológica em uma base pré-natal, onde o feminino, na ausência desse elemento, irá predominar. Algo semelhante foi encontrado pelo neurologista Simone Weil quando concluiu que uma diferença nos níveis hormonais androgénicos em períodos críticos de desenvolvimento, como o estágio intrauterino, tem efeitos substantivos sobre as características sexuais. Inclusive foram detectadas síndromes que afetam a sexualidade da criança, como a chamada síndrome por deficiência de 5-alfa-reductasa, sendo esta última uma enzima que interage com a testosterona para o desenvolvimento dos genitais. De modo que aqueles que sofrem desta síndrome, nascem com genitais de aparência feminina, mas o sexo genético é masculino, se são criados como mulheres durante a infância, quando atingem a adolescência os níveis de testosterona aumentam drasticamente e essas alegadas meninas começam a ver como seus corpos estão assumindo uma forma masculina, voz grossa, face masculina, maior musculatura e seu clítoris aumenta de tamanho até parecerem mais ou menos com um pênis. Pode-se dizer seriamente que foi a cultura que causou tais modificações. No entanto, a neurociência e a genética não são o assunto deste livro, só pretendemos, nessas breves linhas, dar uma mostra ao leitor que, no que diz respeito à sexualidade, a ciência deu passos enormes que estão longe do que as ideólogas feministas reivindicam, isto é, reduzem tudo a uma explicação cultural que permite, posteriormente, a chamada desconstrução, ou melhor, destruição, de nossa cultura. Mas os neurocientistas, como vimos, são muito claros: o cérebro, além de manter as condições pré-natais em termos de sexualidade,
realiza toda uma série de operações muito complexas cujos padrões não estão localizados em contextos culturais, nem no monismo explicativo, reduzindo tudo a questões biológicas. Ao contrário, eles estão muito conscientes da relevância da cultura para os seres humanos, mas sem torná-la o fator explicativo exclusivo. O antropólogo e sociólogo Roger Bartra propôs, por exemplo, uma antropologia do cérebro, na qual o pensamento é uma ferramenta que nos serve para reconectar com o objeto e, para isso, o cérebro deve naturalmente ter conexões com o cultural. O cérebro depende de usos de processos simbólicos, através dos quais as redes neurais são imbuídas dos produtos da cultura. É que o cérebro, se for considerado como um espaço topológico, é tanto um interior quanto um exterior. Assim, a sexualidade no ser humano deve ser entendida como um complexo entrelaçamento de natureza e cultura, nem natureza prescindindo da cultura, porque a sexualidade seria puro instinto, desprovida de particularidade e função social, nem cultura prescindindo de natureza, porque senão seria inapreensível a universalidade do sexo, suas regras e sua função natural. Mas, na dialética cultura-natureza, as formas culturais que triunfam são aquelas que andam de mãos dadas com as condições e limites que a natureza estabelece. Caso contrário, acabaremos fingindo orgasmos masturbando braços com consolos coloridos e fingindo salvar o mundo com utopias lésbicas.